Olá, meu amigo e minha amiga. É um prazer tê-los aqui conosco. No programa de hoje, vamos falar sobre dependência química na família. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, temos hoje no Brasil 320 estabelecimentos de internação para menores em conflito com a lei, dos quais 75% deles são usuários de drogas. Hoje, somam 17.502 menores apreendidos no país. Para bater este papo comigo, está aqui em nossos estúdios a minha amiga Lucy Paes Leme, cabeleireira, comerciante, atuante em causas voluntárias da dependência química nas famílias de São Caetano do Sul. Hoje é um orgulho, Lucy, tê-la aqui conosco. Por quê? Porque o tema, todos são relevantes, saem de consultas naturais da sociedade de opinião do nosso amigo que nos assiste pelas nossas redes sociais. Mas nós sabemos, Lucy, o quanto você conhece essa causa e o quanto você luta por ela. Obrigado pela sua presença, é um orgulho para mim. Obrigado por você ter aceito o nosso convite da direção do nosso bate-papo de ideias. Um beijo, viu, Lucy? Seja bem-vinda. Eu agradeço, Gilberto, por essa conversa nossa tão importante, que é a dependência química, que vem assolando famílias, né, no nosso país inteiro, e não é diferente aqui na nossa cidade. Como você sabe, eu já passei por essa situação. Isso que eu ia te perguntar, Lucy. Eu queria que, não sei se eu tenho propriedade para fazer essa colocação e me dar o direito de expor você nesse assunto familiar. Posso perguntar como foi isso, como é que você se sentiu, quais foram as reações familiares e os problemas familiares que vêm oriundo deste problema tão sério na nossa cidade? Claro que você pode falar sim, inclusive você acompanhou. Meu filho com 15 anos teve esse problema, foi muito complicado. A princípio, o meu problema foi o que toda família enfrenta, que é a dificuldade da aceitação do seu filho estar vivendo esse problema e você não sabe o que fazer, fica totalmente perdido e aí é o momento de procurar ajuda. A gente sabe que isso acaba com a família, acaba com o psicológico, mas antes da gente elevar o tema, o assunto, deixa eu fazer uma pergunta. Como começou? Onde é que você viu que começou, teve origem deste problema? Até para quem está nos assistindo, tem muitas mães, tem muitos pais nos acompanhando, para eles saberem quais são e quais devem ser as suas atitudes na hora de detectar que está começando esse problema. Então, meu filho, a gente percebeu pela mudança de comportamento e a gente viu que isso começou a acontecer na escola. Ele era um menino muito bem cuidado, como a grande maioria mas a mudança de comportamento dele, em todos os sentidos, foi despertando. E a negação é natural, todos eles dizem que não, mas até que você confronta e descobre que sim, e aí tudo começa e é muito complicado. Então o início se deu pela escola. Pela escola. E Lucy, e você, a direção do nosso programa aqui faz uma pergunta muito bacana. Família seria a resposta para enfrentar esse problema? União? União de família, com certeza, mas eu acho que o poder público também está devendo bastante. Eu acho que a prevenção deve começar na primeira série, com 6 anos, eu acho que já é importante os professores falarem sobre isso e a cidade também ter um programa de prevenção mesmo. Mas então, Lucy, palestras nas escolas. Mas você vê, veio logo na sequência aqui essa pergunta, mas e o Conselho Tutelar? Ele não teria o papel de orientação? Sim, o Conselho Tutelar tem um papel de proteção do menor, né? No caso aqui da nossa cidade, acaba sendo muito limitado o aconselhamento deles. Eles enviam para a casa do adolescente, quando os pais procuram por eles, e a casa do adolescente oferece somente tratamento ambulatorial. E muitas vezes não é suficiente o tratamento ambulatorial, a gente necessitaria
de uma intervenção assim, mais enfática mesmo. Mas então você aprova, em parte, o trabalho do Conselho Tutelar. Ele tem que ter mais atuações. Sim, tem que atuar mais efetivamente na dependência química, que eu acho que é a maior parte do problema que tem chegado no Conselho hoje, é a dependência química mesmo dos adolescentes. Você é uma defensora e uma apoiadora das defesas e dos incentivos aos tratamentos. Que legado você poderia deixar e qual pedido você poderia dar para nós para com que quem está nos assistindo possa somar conosco nessa causa? Os pais precisam de mais apoio, mais tratamento psicológico, principalmente para as famílias. Mas o apoio para o pai é o psicológico para as famílias. Para as famílias. Para poder enfrentar o assunto. Sim, até mais do que para o próprio dependente. Quando o dependente está em tratamento, a família precisa ser tratada também, porque tem a codependência. E a gente tem algumas salas de apoio na cidade, das igrejas e de algumas instituições, mas eu acho importante que a família tenha um atendimento médico, porque a família adoece. Você pode, sem dúvida nenhuma, deixar uma mensagem para os pais, mas em especial para os jovens também que estão nos assistindo. Qual que seria essa mensagem, Lucy, de apoio, ou seja, do que for? Porque nós sabemos que esse problema se alastra dentro do nosso município. Eu acho que o jovem precisa começar a pensar 1, 2, 3, 10 vezes antes de experimentar, porque o prejuízo é grande demais para as famílias e principalmente para a vida deles, porque eles acabam perdendo oportunidade de emprego, estudo mesmo. A maioria deles nem consegue terminar o ensino fundamental quando se envolve nisso. Então o prejuízo é muito grande, tanto para eles quanto para nós familiares. E eu acho que prevenção é super importante, mas tratamento efetivo no momento é mais importante ainda, porque esses jovens precisam ter um futuro. E sem essa intervenção rápida, isso vai se alastrando e cada vez a doença vai ficando mais difícil, né, de tratar. Eu quero te agradecer, agradecer a todos que nos acompanham, pedindo sempre que continue acompanhando as nossas redes sociais, mandando sugestão para nós, porque os nossos programas aqui são feitos baseados em consultas, em dicas, em sugestões de quem nos assiste. Mas muito obrigado, Lucy. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade, Gilberto. Eu acho que toda a sociedade precisa olhar com mais humanidade para essa causa, porque é muito importante que a gente recupere nossos jovens, porque não é possível continuar assim, né? Se nós estamos enxergando o problema e não trabalharmos as causas, a tendência dele é aumentar. Lucy, mais uma vez, olha, muito obrigado pela exposição familiar, por nos trazermos mais informação e mais conhecimento de uma área extremamente preocupante dentro do nosso município. E a você, mais uma vez reforçando, continue falando conosco, continue nos assistindo nas redes sociais, participem conosco. Bate-papo de ideias com Gilberto Costa. Muito obrigado.